Aí. Sabe o que eu achei? Só vou dar o pau. Não. Mas que palma foi aquela? Foi pra furar o tímpano. Mas você sabe que eu achei muito bonito que você falou da solitude em meio à multidão. Puta, aquilo foi bem bacana, né? Muito bem, mais um episódio do nosso Cortex Podcast e hoje outra convidada especial, muito bacana o papo vai ser hoje, só que antes vou apresentar aqui, quero mandar um oi para o nosso querido Nino Colino, né, que uns olhos muito bonitos, muito colinos, e antes, eu estava esquecendo, sempre falo isso no final, mas aí eu acho que a galera pula essa parte. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha. Vamos ajudar a aumentar o nosso Cortex Verso aí, né? Vamos divulgar para todo mundo o nosso canal. Então não se esquece de se inscrever, hein? E hoje, então, estamos com a presença da nossa ilustríssima Thalita Tavares. Que legal, obrigado por ter aceito, né, com muito carinho esse nosso convite, né? Eu tenho uma dificuldade, eu sempre meio que vou assim, puxa, que vergonha de chegar e oferecer para vir conversar conosco, né? Como é que eu vou falar, como que vai ser, e você nos recebeu muito bem, né? Falei, não, claro que eu vou logo de primeira, né? E eu fiquei super contente porque você deve ter muita história legal para conversar conosco, né? Primeiro, então, muito obrigado pela presença. E eu queria que você já começasse logo de cara falando pra gente sobre você, né? A Thalitinha, da onde veio, como começou, né? O que você faz atualmente, né? E os campos que você atua, né, nos seus ativismos ali, né? E vamos conversando então, Thalita. Mais uma vez, seja bem-vinda e muito obrigado pelo convite. Obrigada, bom dia, Nino. Obrigada pela ilustríssima primeiro, porque... Só se for a cara ilustrada, mas tudo bem. Eu sou paulistana, na verdade. Eu moro em Botucatu tem 14 anos, mas nasci na Zona Leste de São Paulo. Fiquei até os 19 anos em São Paulo e vim pra cá estudar. Vim pra Unesp, né? A história de boa parte das pessoas. E diferente de outras pessoas, eu vim e fiquei. É gozado que quando eu passei na Unesp aqui em Botucatu, eu não queria. Eu não conhecia, não fazia ideia que cidade que era, só sabia nome esquisito, né? Sabia que ficava perto de Bauru. Essa era a informação que eu tinha na hora que eu me inscrevi pro vestibular. E quando eu passei, eu ainda estava reticente, eu queria ir em São Paulo. Na Wikipédia de Botucatu, né, tem lá aquelas partes, o que dizem sobre Botucatu, e tem a parte o que Google diz sobre Botucatu. E Google diz, você quis dizer Bauru? Eu tava alinhada com esse pensamento. E aí eu lembro, porque eu tenho uma memória muito ruim, mas algumas coisas ficam marcadas em cena. Então eu lembro de eu chegando em Botucatu na rodoviária, só 14 anos atrás, né? Então retroceda aí como que a cidade estava. E eu cheguei no meio de uma tarde, né? Então era a primeira coisa que eu já não sabia de interior, porque São Paulo tem fluxo o dia inteiro. Interior não, né? São alguns horários de pico. E eu cheguei... E tava vazio, eu só faltei ver os fenos rolando. Falei, nossa, sem chance. Paulistana nata, adoro 25 de março, barulho. E aí, mas olha que gozado, foi um mês que eu fiquei na cidade, eu ainda tinha chance de ir pra São Paulo, eu queria tentar, mas depois de um mês eu falei, eu não vou. Porque aqui em Botucatu eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu fui pra faculdade na parte da manhã, voltei, almocei e dormi um pouco antes de ir pra tarde. Me conquistei, conquistada. E aí fui ficando na cidade, estudei, fiz pós-graduação, consegui emprego. Hoje eu atuo como biomédica no Hospital das Clínicas, da faculdade de medicina. E é isso, eu venho despertando. A minha vida adulta foi aqui em Botucatu, né? Quando eu me dei conta disso, eu falei, talvez eu não seja tão paulistana assim. Embora eu ainda tenha muito apreço pela cidade, eu acredito que eu já incorporei bastante do modo de viver
de interior. Mas é isso, você acabou de falar que eu perdi que eu ainda tenho meu sotaque, então tá. Mas você bem. sente falta daquela correria? Porque eu não vou para São Paulo, mas por um puta de um preconceito, né? Toda vez que eu fui, né, era um trânsito, era uma correria. E é lá, sei lá, no Morumbi, é horas de carro, né? Assim, é mais fácil eu chegar em São Manuel do que eu chegar lá no Morumbi, né? E eu não gosto disso, né? Aqui em Botucatu, às vezes dá umas 6 horas da tarde, forma um trânsito, sabe? Esse trânsito eu já acho que pra mim é muita coisa, né? Mas assim, você sente falta daquela correria? Olha, da correria eu não sinto falta, tem muito da praticidade que eu vivia em São Paulo, o fato de eu poder ir, embora seja distante e muitas vezes tenha que pular de um ônibus, metrô para outro, eu conseguia cruzar a cidade inteira com transporte público, por exemplo. Então eu vivi em São Paulo sem saber o que era carro, né? Minha família não tinha carro, eu vivia de transporte público e era perfeitamente normal, eu chegava onde eu queria. Isso aqui em Botucatu já não é a mesma coisa, né? Mas não é questão de gostar ou sentir falta. Eu digo que o ser humano, ele se acostuma com tudo na vida, coisa ruim e coisa boa. A coisa ruim, a gente acaba achando que é normal, né? E a coisa boa a gente acaba até menosprezando. Então, acostuma-se com aquela vida, porque a cidade funciona para que você se acostume com aquela vida, né? Então é correria, mas você tem comida em todo canto, você fala, putz, mas então eu posso comer em qualquer lugar. Você tem supermercado aberto 24 horas, por Exatamente. exemplo. Quando eu cheguei em Botucatu, os supermercados fechavam aos domingos, então eu tomei aquele como assim? O açougue não tinha, como não tem açougue de domingo? Vou fazer churrasco como? E aí é um modo diferente de viver, então na verdade essas facilidades, talvez elas compensem uma falta de qualidade de vida, né? Que eu acabava tendo por lá. Então, com relação à qualidade de vida, eu não tenho dúvidas que a vida na metrópole não me atende mais. Não digo que eu nunca voltaria ou iria para outra metrópole, porque o que a gente sabe, né? Eu tenho uma visão de São Paulo mais ou menos assim. Toda vez que eu vou para lá, bom, eu já tive oportunidades de morar lá, de me mudar para lá, mas não fui e neguei logo de cara, porque toda vez que eu vou para lá eu fico, sabe aquele cara que nunca viu prédio gigante passar por tudo? Eu fico deslumbrado no Rio Tietê, sabe os negocinhos, nossa, aqui que é o Tietê, olha ali. Olha a capivara. A capivara, uns negócios assim que eu tenho isso até hoje, toda vez que eu vou para São Paulo. E eu tenho ido com uma frequência até, porque por causa da profissão, visitar alguns amigos que estão por lá, né? Então, mas toda vez eu fico nessa, olha só aqui a tal coisa que eu vi na TV, e é isso. Olha o prédio da Abril, sabe assim? Então realmente eu não quero perder esse brilho, né? Apesar de que fiquei parado no trânsito, pra mim, eu chego aqui contando pra galera que foi, né? Como se fosse Pra você é legal, puxa, 7 horas de trânsito, que legal. Só que então, eu não quero perder. Mas tem uma coisa que, bom, não sei a que ponto isso seria bom ou não, nem é legal medir, mas é um fato que eu tenho a relatar. Por exemplo, lá você é invisível. Você passa naquela estação do metrô da Barra Funda, você só passa. Você pode estar do jeito que for, né? E aqui em Botucatu, ontem eu fui ao mercado com essa roupa, né? Supermercado. Cara, parecia que eu tava nu, assim, o pessoal me olhava e, eu só fui no mercado com essa roupa, né? Então é um negócio muito, muito diferente também. Não sei se você sente isso, até hoje como adulta, né? Sim. Vai a São Paulo, as pessoas naquela correria só preocupadas em... Você sabe que esse negócio da invisibilidade de São Paulo, eu percebi a primeira vez que eu fui lá, né? Quando eu era mais novinho, devia ter uns 15 anos mais ou menos, teve aquela Anime Friends. Aí eu fui lá, né, cheguei, né, e você começa a ser contagiado com a energia do lugar, né? Eu olhei uma bandana do Naruto, eu apaixonei pela bandana do Naruto, fui lá, comprei, vesti a bandana e fiquei andando com ela pra cima e pra baixo. Ninguém falava nada. Fiquei lá, posei lá com a bandana do Naruto, andei com ela como se fosse um uniforme. Cheguei aqui em Botucatu, né, assim que eu cheguei aqui em Botucatu, parei na rodoviária, né? Você falou dos fêmeas, parece que aquela hora não, aquela hora tava lotada. Meu, teve um cara que riu da minha cara, só porque eu acho que eu também riria, mas tudo certo. Ali eu tirei a bandana, nunca mais usei ela. Depois eu dei para aquele menino
menininho lá do Kung É, o Fu, mas Gabriel. nunca mais. Caraca, um trauma. Então, traumatizou, né? Fale mais sobre isso. Vamos lá. Existe, né? É que eu acho que como tudo tem os dois lados, né? Eu sinto falta de vez em quando de ir para um lugar e ficar invisível, porque às vezes a solitude no meio da multidão, ela tem um caráter especial, né? Você pode observar tudo, você pode estar dentro de você e realmente passa que não te olha, você simplesmente faz parte da massa que está circulando. Então, chegou alguns momentos, principalmente o ano passado, depois da campanha que a gente fez, que eu falava, nossa, eu só queria ir bem feia mesmo no mercado, bem chumbreca, e ninguém olhar pra mim e falar, oi Thalita, tudo bem, bom dia. Por outro lado, sabe, Ronaldo, tem uma questão de humanidade que a gente perde também nessa correria. Então, eu tava falando pra vocês lá no café que eu converso com os cachorros da rua, isso é real, porque a minha rua é uma rua pequena, bem movimentada, mas pequena, antiga, de bastante morador antigo, então eu conheço os moradores. Mesmo aqueles que eu não conheço, é natural que eu entrando na minha casa, se eles estiverem na porta da casa deles, eu falo bom dia, boa noite, tudo bem, tudo bem. Alguns deles a gente faz amizade, então tem uma senhorinha que ela tem um jardim muito bonito. Então um dia eu saí cedo, no domingo, que é raro, vi, oi, seu do jardim tá bonito, ah, obrigada, entra aí. Então eu tomei um café. Eu tenho histórias de Botucatu, dessa empatia, e eu absorvi isso muito bem. Então, ao mesmo tempo que talvez a invisibilidade seja interessante em alguns momentos, o fato de você saber que se você precisar, você conta com a pessoa, e já aconteceu de tudo. Já teve um dia que eu tava descendo uma rua e eu precisava de romã, tava com dor de garganta. E eu vi a romã numa casa antiga, e eu bati, oi... A senhora pode me dar uma da sua romã? Claro, né? Outro momento que eu também estava procurando planta, talvez você saiu com a impressão que eu roube plantas. E eu estava procurando e bati numa casa da senhora, a vizinha aqui, eu queria pegar esse boldo. A vizinha não tá, mas conversamos, resumo, era um domingo, ela me chamou pra dentro da casa dela, eu tomei um café, eu comi bolo e eu saí com um pedaço de bolo pra minha casa. Eu só não almocei, que eu falei, obrigada, almoça a senhora, tá tudo bem. Aí depois que lembrou do boldo, né? Eu voltei sem, porque era da vizinha, o bolo era dela. E com ela eu entrei, então assim... Tem as suas vantagens e desvantagens, né? Sim, exatamente. Mas eu ainda acredito, nesse mundo de muita urgência e rapidez que a gente tem vivido, a gente perdeu contatos mais íntimos, né? Então a gente tem redes sociais com 1.000, 2.000, sei lá quantos mil amigos que a gente tem, mas poucos que realmente conversam. Então, nesse sentido, você poder dar um bom dia, né? Você poder ser reconhecido, ser recebido com um sorriso. Às vezes vão te olhar porque você tá com uma roupa estranha. A sua é bonita, tá? Não tô falando que é a sua. Pode acontecer, eu gostei. Mas, ao mesmo tempo, você pode receber um sorriso num dia que você tá muito ruim e você não tava esperando por esse sorriso. Fazer a diferença. Né? E vai fazer a diferença. Então, não sei. E você atua em várias frentes, né? E você foi candidata, né? Na última eleição para vereador, né? Isso. E foi diferente, né? Porque foi um mandato coletivo, né? Um mandato não, uma candidatura coletiva, como que eu posso falar direito? É participativo, não é? É uma candidatura coletiva mesmo, isso. Coletivo, que é um pouco diferente do participativo. Isso. Porque o coletivo, se ela fosse eleita, eram ela e mais 3. Mais 4 mulheres, né? Isso. Mais 4 mulheres que iam, entre aspas, revezar o cargo, entendeu? Então elas iam decidir juntas, elas iam legislar juntas. Eu tinha entendido totalmente errado. Eu tinha entendido que você iria ser eleita e você iria meio que deixar na mão do povo e não na mão de grupo seleto. Esse é o participativo, né? Aumentar a forma de participação social é um desafio dos mandatos, né? Porque esse modelo nosso político, se algum dia ele funcionou, eu já não sei se ele funciona mais, porque é muito restrito, né? Pensa na quantidade de pessoas que existem, né? Então, Botucatu a gente tem 140 mil habitantes, temos 11 vereadores. Quantos habitantes cada vereador representa? É possível ele realmente ouvir, entender, ela, ouvir, entender quais são as demandas da população?
ou está fazendo um papel mais figurativo. Então, aumentar a participação social é um desafio, mas é um desafio mais próximo de uma democracia verdadeiramente representativa, né? Agora, a candidatura coletiva que objetivava, então, um mandato coletivo, ela ainda não ela não tem suas estruturas firmadas em lei ainda, mas isso vai acontecer, né? Porque as candidaturas, os mandatos coletivos, eles não são uma novidade no Brasil e nem no mundo. Então, há algum tempo, alguns parlamentares e alguns grupos vêm experimentando. Então, no Brasil, a gente está fechando ciclos já de mandatos finalizando, iniciaram, claro, nas capitais, mas a tendência é que faça esse espraiamento para os interiores também, e aí, a algum momento, isso vai ter que se tornar legislável, né? Vai ter que saber quais são as condutas, o que pode e o que não pode. Por enquanto, se respalda no fato de que não há nada efetivo, então é possível fazer um acordo de acordo mesmo com aqueles que estão envolvidos, então às vezes um contrato social, alguma coisa nesse sentido. Então, cada mandato coletivo tem sua própria estrutura ainda, né? De acordo, alguns são pluripartidários, outros não. Mas eu me interessei, você falou assim, né? Os seus ativismos, né? Os ativismos, na verdade, que existem, são as formas que nós, sociedade civil, temos de lutar pelas pautas que a gente considera importante e que são pouco vistas ainda pelo poder público. Então, é uma forma justa de democracia, né? Então, tem quem faça pelos esportes, pelos animais, pelas mulheres, negras e negros. Então, há uma série de pautas que a nossa sociedade reivindica hoje e a primeira experiência que eu visualizei de mandatos coletivos eram mandatos ativistas. Isso eu achei muito interessante, né? Então, tem um que está ativista pela área do meio ambiente, outro pela moradia, outro pelas mães, né? E crianças, famílias. E aí junta-se, e aí imagina o potencial que tem, né? Como dá para capilarizar mesmo essa representação política. Ela tem seus desafios típicos de qualquer coletivo, né? É mais simples fazer as coisas sozinho, mas é um clichê, mas nem os clichês não são clichês à toa, né? Mas sozinho a gente vai mais rápido, mas em coletivo a gente vai mais longe, né? Mas obviamente tem seus desafios de conceitos, debates, consensos, discórdias, tudo isso faz parte de um coletivo, né? E lidar com isso faz parte também desse novo modelo, que não é tão novo, né? Até porque as pessoas que fazem parte desse coletivo, uma vai complementar a outra, né? Então imagina que resolvemos nos candidatar, né? Eu vou cuidar de uma área, você de outra, em assuntos específicos, né? Cada um vai conseguir debater, porque a impressão que dá é que todo mundo conhece tudo hoje em dia, né? Sabe de tudo, sou especialista em nada, né? Então, você tendo essas áreas em várias frentes, fica até mais fácil de você falar com propriedade determinados assuntos, né? Por exemplo, foi discutido um tempo atrás aqui na Câmara a essencialidade das academias, né? E quanta besteira que a gente ouviu de uma galera, de gente falando coisa legal, que viu, que estudou, que se preparou, que teve um embasamento em outras, com outros profissionais, e gente aqui que pegou no WhatsApp e só falou, né? Então você abrindo, né, ampliando, né, esse leque, é muito mais fácil de você fazer um mandato seguro, né, uma política mais especializada, e não apenas eu falo mais alto, por isso que eu sou eleito, por isso que o povo gosta de mim, né? Muito pelo contrário, né? E é o que o Brasil está precisando, né? Não está precisando de gente que bate na mesa e fala alto, está precisando de gente que é ativo, né? Que escute, na verdade, né? A gente hoje tem uma dificuldade que o poder público, ele está muito distante da realidade social, porque a estrutura mantém dessa forma, né? Então, aumentar a participação social fora dos meios parlamentares, né? Então, falando como civil, como sociedade civil,
é muito importante, mas também garantir que esse poder público atenda e receba essas demandas também é muito importante, né? Para que a gente aproxime as políticas públicas da realidade da população, né? Parece que é simples, mas a gente ainda está num abismo de distância, né? Até porque você vem, né, você usa, né, você usou, né, todo o segmento público até então. Você estudou na universidade pública, trabalha no SUS, né? Então você conhece as suas falhas, né? Até onde a gente percebe, parece que depois de eleito a pessoa não desvia até do quarteirão de um posto de saúde, por exemplo, né? Para não ver a fila lá do pronto-socorro municipal, aquelas coisas, né? Coisas nesse sentido. Bom, quero continuar nesse assunto, mas mudando um pouquinho o rumo, né? Vocês realizaram lá o mandato, não seria mandato, né? Isso já quando eleito, né? Mas seria a candidatura coletiva, né? E foi a primeira e a única na cidade, né? Teve gente porque assim, Botucatu é uma cidade muito atrasada politicamente, né? Inclusive a gente recebeu o Palinha, né? Que é o vereador presidente da Câmara, e o Nino questionou, né? Falou, você fora do padrão do político, né? Que é com cabelo comprido, não usa terno e gravata, né? Teve se ele teve alguma obstrução ou algum comentário, se ele já pegou isso aí, né? E ele relatou que teve algumas experiências nesse sentido. E para vocês, uma candidatura coletiva, querendo, sei lá, inovar não, né? Porque já existe, mas renovar a maneira de se fazer política, né? De fazer campanhas políticas, e só mulheres, né? Ativistas em várias frentes, né? Vocês se depararam com alguma situação, ainda mais nessa época, nessa situação, nesse contexto que nós vivemos de ódio em rede social e etc? A gente teve muita curiosidade, né? Muita gente não entendeu e a gente passou a campanha inteira explicando, e fato é que a gente segue explicando e tá tudo bem, porque novidade, né? É novidade, né? Tem dessas, quando a gente trilha um caminho novo, as pedras ainda precisam ser lapidadas, né? Então a gente teve que explicar muita coisa. Com relação, eu acho que a sua pergunta é com relação a algum preconceito, você sentiu alguma manifestação, é isso? Ou não seria um preconceito propriamente dito, né? Ou, por exemplo, alguma estranheza, né? O que vocês estão fazendo? Como que é assim, né? Essa estranheza. E preconceito, sim, também, né? O perrengue que foi o perrengue que foi a campanha, não é fácil. O que foi ser diferente, né? Porque foi uma campanha diferente também por causa da pandemia, mas ainda mais nesse aspecto, né? Estranhamento tem. A primeira pergunta que todo mundo fazia, né? Tudo bem, a gente está vivendo numa sociedade capitalista, e o salário? O que vocês vão fazer com o salário? Nossa Senhora, a última coisa que eu pensei. É a primeira pergunta. E quando a gente conversou dentro das juntas, né? Que a gente iniciou os debates, eu trouxe a questão do salário e ficou todo mundo olhando pra minha cara. Eu falei, vai ser a primeira coisa que vão perguntar. E a gente vai precisar responder isso. Porque o salário do vereador é bom. Porque o salário, e aí como que vocês vão fazer? Então a ideia, até respondendo o salário, é que a gente seguisse trabalhando nas nossas áreas de atuação, de forma que inclusive não se afastasse da realidade. Então eu trabalho no SUS, eu sou defensora do SUS, né? Então você perguntou o que quais são as pautas, né, que eu considero importantes. Inclusive essa da minha atuação profissional, mas não só pela atuação profissional, mas pela importância que o SUS tem numa sociedade igualitária, né? O fato de você conseguir definitivamente, o que não ainda é realidade, mas ter políticas públicas que garantam o atendimento integral a toda a população, isso é o básico dos direitos humanos, né? Então, o SUS em si é uma das minhas bandeiras favoritas, porque eu tenho um carinho muito grande. Eu nasci quase com o SUS, eu sou de 87, né? A legislação do SUS ela veio a partir de 90, mas começou lá na Constituinte em 88. Então, eu sou da geração que nasceu com o SUS. Então, a gente manter essa proximidade com a sua área de atuação também mantém essa representatividade, né? E
a gente imaginava então que essas 5 mulheres continuariam trabalhando em seus locais de ofício tradicional, mas também atuaríamos mais de forma mais capilarizada. Então, quando o assunto por exemplo, você citou que todo mundo sabe de tudo hoje em dia, né? Quando o assunto for segurança alimentar, por exemplo, é uma coisa importante, é importante que todas as pessoas saibam, principalmente quem está no poder público, é importante que saiba, mas por que não deixar para falar, escrever e opinar por um projeto, por exemplo, da prefeitura, quem é responsável por segurança alimentar há 20 anos, que no caso era uma das nossas co-candidatas. Então, por quê? Também é um trabalho de confiança, sabe, Ronaldo? Você fala, eu não preciso saber de tudo, eu não preciso dar a última palavra sobre todas as coisas. Eu posso te ouvir e se aquilo fizer sentido, a gente entra no acordo, você fica responsável. Então isso também otimiza o trabalho, né? De forma que a gente consegue ter uma visão mais aprofundada sobre diferentes assuntos. E isso agiliza também, né? Historicamente, os mandatos coletivos, eles têm maior produtividade. Seja na aprovação, seja na proposição de novos projetos. E outras ações municipais, estaduais, federais, aí é indiferente. Então é importante que a gente vá quebrando esses tabus, esses mitos que vão ficando, que as pessoas entram na política só pelo dinheiro, né? Na verdade, a política ela é feita todos os dias. A nossa forma de viver é uma forma política, como eu me relaciono com os meus colegas, como eu me relaciono no trânsito, como eu faço pagamento justo ou não da pessoa que limpa a minha casa, tudo isso é política. Né? Institucionalizar é um dos caminhos da política. Mas, inclusive, quando eu entrei na política, nunca foi o meu objetivo. Eu gostaria de atuar na sociedade, socialmente, popularmente. Sim. Você disse que teve bastante pergunta idiota quando você estava na parte da candidatura. Deixa eu te fazer uma aqui. Eu não disse idiota, vocês vão ver, não sair da minha boca, não saiu. Mas deixa eu fazer uma idiota. Não teve até agora. Agora você já vai poder pôr isso no currículo. Como que ia ficar a cadeira? Quem que iria ter... Porque tem que ir na parte da reunião da Câmara, né? Iria às 4, às 5, né? Vai a cabeça de chapa sempre tem que ir, que é representante, né? Oficialmente pro Tribunal Eleitoral é uma pessoa só, é um CPF que vai. Então essa pessoa que no caso era eu, teria que representar. Você iria e elas ficariam tipo na retaguarda, na TV Câmara? A ideia, olha gente, né? Não chegamos tão longe nos pensamentos, mas é que elas... preparando, próximo. 2024 tá aí. A ideia é que, vamos supor, o que vai ser debatido hoje? Hoje é meio ambiente, então, junto comigo, iria quem é responsável pelo meio ambiente, poderia fazer uma alternância, sempre mais que uma, né? Inclusive, porque a gente ainda vive num sistema que ele privilegia homens, né? Então, veja pela quantidade de vereadoras e vereadores que a gente tem hoje em Botucatu. Né? Desde da primeira mulher que conseguiu abrir caminho até hoje, a gente não tem grande representatividade. Veja bem, a gente está numa sociedade que a maioria é mulher. Mais de 50% é formado por mulheres. Seria lógico pensar que uma representação na Câmara também teria que ser mais de 50% de mulheres, e não é a realidade. Hoje a gente está com 3 vereadoras? Acho que são 3. 3 vereadoras, e acho que foi da história que mais teve, né? Mulheres, né? Se eu não me engano. Mais candidatas. Mais vereadoras eleitas, né? São 3. Se eu não me engano, é a Rose, a Alessandra, a Érica Lial e a... São 4. São 4. Oh, meu Deus, a loira, esqueci o nome dela. A que faz karatê, esqueci. Fugiu o nome. Me desculpe. Mas são 4. Depois a gente dita essa parte. Eram 3, né, no ano passado. Então, também, o posicionamento de mulheres... na verdade, quando a gente fala de machismo estrutural, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: o machismo está tão dentro da sociedade... Cláudia Gabriel. Eu fiquei buscando, é a Cláudia Gabriel. Eu fiquei buscando. Me desculpe. O que é Cláudia Gabriel? Se eu não falasse agora... Cláudia Gabriel, lembrei. Você recorda. Que senão eu ia domingo à noite ainda. Ele ia mandar um WhatsApp. Me perdoa. Imagina.
Então esse machismo estrutural, ele tá dentro da estrutura da sociedade de forma que a gente reproduz, eu digo a gente homem, a gente mulher reproduz sem perceber. Então a ideia de ir mais de uma na Câmara também é dar esse respaldo e a gente ter o maior número, porque o centro da nossa candidatura coletiva foi um grupo de mulheres, foi então a política feita por mulheres. Então o que nos unia? Qual que era a nossa junção? Somos mulheres querendo aumentar a participação e a representatividade de mulheres na política, né? Para garantir uma maior paridade, inclusive, das pautas. E aí dentro então isso era o que nos unia, e aí a hora que a gente separa todas as outras pontas estão sempre unidas pelo mesmo vórtice, que somos mulheres lutando pelo mesmo Sabe objetivo. que eu não entendo dessa parte? Assim, é uma pergunta, um comentário de um homem. Então, leve totalmente. Como que a mulher, ela tem tanta empatia pelo próprio feminismo? Porque tem muita mulher que você vê por aí, eu não sou feminista, né? Ou então, assim, sabe, tipo, pro homem eu até entendo por que ele é machista, porque para ele só traz vantagem, né? Você vê bastante casas que o homem que não faz nada, que é a mulher que lava, a mulher que passa. Então, assim, para ele até entendo porque é comodista, né? Agora, por que a mulher, ela não sente, ela acha que, assim, até quem é contra essa parte de que tem que ser direitos iguais, por que ela fica até presa, vamos assim? Você conseguiu pegar a minha pergunta? Consegui. Essa pergunta é por que individualmente as mulheres acabam sendo refratárias à ideia do feminismo? Até porque, como é a maioria da população brasileira, se houvesse uma união maciça, muita coisa poderia estar diferente, né? Sim. Que bom que eu não consegui pôr pra fora, eu queria perguntar. Mas você viu, é isso mesmo, né? Aqueles que traduzem a pergunta não tem nada a ver. Quando a gente olha individualmente, Nino, a gente teria que olhar a história de cada mulher e entender o porquê. Mas quando a gente olha no todo, volta a questão que o machismo, ele é da sociedade, né? Então ele está impregnado desde o dia antes dessa menina nascer. Antes da menina nascer, já viram aqueles chá de revelação que existem todos os tipos hoje em dia, né? Recentemente eu vi um que ele foi bem escrachado, mas vocês sabem que eles representam em maior ou menor grau algo que existe. A hora que revela, não sei como que foi feita a revelação, era menina, né? Era do sexo feminino. E aí o cara começa a quebrar tudo, não, é o contrário, saiu o azulzinho e o cara começa a quebrar tudo de felicidade. Ele quebra tudo, ele quebra o bolo, ele quebra todas as coisas. E a gestante, no caso a mãe, ela fica sem chão, inclusive, que ela fica olhando. Então o machismo, ele tá antes da menina e do menino nascer. Como saber como o machismo influenciou a opinião e a vida dessas pessoas, sejam homens ou mulheres, vai depender da história de vida. Mas quebrar uma coisa que é estrutural depende de muita desconstrução interna. Então a primeira coisa, a gente precisa se reconhecer machista. Então eu passei, então, né, como a gente fala, eu vou falar da minha experiência. Eu tive que olhar pra mim e ver que eu era machista. Eu tive que olhar e falar, nossa, quando eu falo, eu prefiro trabalhar com homem, eu tô sendo machista. De início, primeira barreira, você fala, não, eu tenho direito de gostar de trabalhar mais com homem ou com mulher. De onde você tá tirando que eu sou machista? Não, mas eu tô vindo de uma estrutura que diz que mulher é fofoqueira, que mulher só dá intriga e compete entre elas. Então, é preciso que primeiro eu me reconheça nesse local. E eu me reconheça não com culpa, né? A desconstrução, ela significa que eu vou olhar para tudo aquilo e falar, putz, eu vou precisar rever, eu vou precisar desmanchar tudo isso. E eu vou reconstruir em cima daquilo que eu sou também. Mas eu não sou esse tijolo duro que eu vou precisar tirar. Então, primeiro é se reconhecer, depois ouvir, né? Olhar, falar, bom, talvez aqui eu não esteja sendo aberto o suficiente. É um serviço que a sociedade faz. Então, desconstruir individualmente, por isso que ainda existem muitas mulheres que não se reconhecem na luta feminista.
Porque se eu chegar aqui com os termos ou dizer que eu sou feminista, muitas podem falar, sair, mas se eu mostrar quais são as pautas, olha, você reparou que nessa pandemia, a grande maior parte das pessoas que ficaram desempregadas são mulheres? E por que elas ficaram mais desempregadas? Elas são menos capazes de trabalhar? Então, já se pensou em algum momento que sim, não. Mas não são essas mulheres também responsáveis pelos cuidados da casa, das pessoas doentes e das crianças que estão sem ir para a escola? Como que você consegue um emprego se a primeira coisa que perguntam para uma mulher é se ela tem filho e para homem não? E se o homem fala ótimo, então tá, que bom, que bonitinho, vai virar a foto na mesa de trabalho. Da mulher, a primeira coisa que vai perguntar é quando ficar doente. Ora, a gente está criando um ser humano para viver na nossa sociedade. A gente precisa cuidar quando ele fique doente, a gente dê suporte, mas esse é um dever da sociedade, não deveria ser um dever da mulher. Sim. Então, quando a gente começa a trazer realmente quais são as mazelas que essas mulheres se encontram, elas vão se reconhecer nessas pautas e elas vão inclusive trazer coisas que a gente não tinha olhado ainda, né? Mas a hora que você traz os termos que já são continuamente usados de maneira torta na sociedade, porque usa isso para corromper o discurso, aquela lá é feminista, né? E aí quando você se reconhece também é um processo de desconstrução, né? Você vai ter que se colocar num rótulo, mas eu preciso. Olha, não precisaria se a gente tivesse uma sociedade igualitária, a gente não precisaria de rótulos. E na verdade começa até em detalhes muito pequenos e rotineiros. Por exemplo, o cara lá, o companheiro, o cara lava a louça, faz a comida, arruma a cama, lava a roupa. O cara é tratado como se fosse o grande, né, sei lá, um grande herói da mitologia grega. Ele é o marido da Fernanda Lima. Rodrigo Hilbert. O cara, nossa, ele ajuda ela na casa. Pô, caramba, não é que ele ajuda ela na casa. Não, ele cumpre com as suas obrigações e ponto. Ele é um ser humano funcional. Exatamente, seria simples. Ele né? vive. Só que quando você endeusa pequenas atitudes dessa maneira, né, e partindo isso eu entendo, por exemplo, sei lá, minha mãe, pessoas da idade da minha mãe, pessoas da idade da minha avó comentando isso, porque para elas deve ser uma surpresa, né? Só que para mim, eu tenho meu pai como referência, que é o cara que é isso aí, o cara que cozinha, o cara que lava, o cara que passa, o cara que é o funcional, né? E não sendo obrigação, aliás, não sendo algo extraordinário, mas sendo a obrigação dele para sobreviver. Ele faz isso porque a louça estava suja, alguém tinha que lavar, ele foi lá, lavou, sabe assim, tipo, né? E as pessoas ficam surpresas, nossa, mas ele ajuda sua mãe. Não é que ajuda, cara, ele vai e faz. Não tem essa, né? Então, quando você começa a perceber que pequenos detalhes, né, pequenos comentários estão nesses detalhezinhos, né, isso fica natural, esse machismo fica tão naturalzão que quando você faz algo diferente ou comenta algo diferente numa mesa de bar com seus amigos, para com isso, que besteira, né? Ou quando você tenta corrigir o teu amigo que, sei lá, que comenta da moça que passou, cara, segura as pontas, né? Pô, você não lembra que você é casado, sabe? Você não lembra que você tem filho, sabe? Assim, o cara, todo mundo te olha, sei lá, com um olhar te condenando, assim, o que você está falando, cara, né? Então você vai sendo deixado de lado por essa galera também, né? Você vai sendo excluído. Quem consegue lidar com isso, tudo bem, né? Mas tem homem que vai ficando inibido, vai ficando, putz, tudo bem, fala aí, eu vou ficar quieto na minha, para não criar intriga, não criar problemas, né? Ou então tem um caso que, tipo, que nem eu tento me desconstruir, mas eu não faço ideia onde eu tô errando. De repente eu tô lá, minha esposa me cutuca, puta, que coisa feia que você fez. O quê? Sabe, o seu dia a dia, aquilo foi tão normal que você nem repara que você fez a cagada. Depois você para pra pensar, você fala, nossa, é verdade, né? Mas até separar, né? Tem muita gente que não para. Eu, muitas vezes, não pararia se não fosse aquela cutucadinha ali da esposa, senão eu ia falar, ixi, rapaz. E deve ter muita gente também que faz isso sem querer. Eu sei que não justifica, mas deve ter muita gente que sem querer faz uma cagada ali. A grande questão é quando a gente olha para essas situações de maneira individual, a gente acaba trazendo um embate que, ao meu ponto de vista,
não é tão construtivo. Eu posso numa mesa, né? Se a gente tá entre amigos, eu tô um amigo meu, ele fala alguma coisa, eu falo, privilégio de homem esse seu, né? Bom, ele tá acostumado com esses meus termos, ele sabe que eu tô falando e que eu continuo gostando dele, e se ele ofender eu vou falar, mas é isso mesmo, uma coisa se a gente conversa. Mas no dia a dia, eu encarar uma pessoa como machista, como racista, ou quaisquer outros preconceitos que tem, e apontar para ela como se o problema fosse ela, né? Eu estaria desconsiderando que é estrutural. Então, individualmente, a orientação é bacana e isso tem que acontecer cada vez mais. Mas a gente não pode perder de vista que isso é estrutural. O racismo é estrutural, o machismo ele é estrutural. São questões, o desprezo pelas minorias é estrutural. A gente vive em sociedade que quer padronização, quer rostos harmonizados. E o que é rosto harmonizado? É um rosto padrão. Então, um cabelo padrão, um rosto padrão, o que você puder deixar liso para facilitar a compreensão é utilizado na nossa sociedade hoje, né? E somos feitos de pessoas extremamente diferentes e plurais. Na verdade, a beleza está realmente nessas diferenças. Então, é importante que nesses movimentos que a gente tenta de desconstrução pessoal, inclusive no pessoal, porque nesse momento que você olha e fala, puta, mas eu sou, então, um escroto. Será que você é? Não, pera lá, pode ser que você tenha sido. Mas isso não é você. Você é produto de uma sociedade também, produto de um sistema. Então, menos peso no indivíduo e vamos na busca por ampliar o debate, né? Isso que a gente está fazendo hoje é esse momento, né? Se a partir daqui alguns conceitos, alguma coisa você já sair falando, não, eu repensei, ou então vou estudar, ou vou perguntar, já é um avanço. A gente não pode só mirar em né, no indivíduo, a gente tem que ir no total. Quando você fala assim, e aí nós homens acabamos baixando a cabeça e falando até não é só você, não, né? Não é só homem. O sorriso amarelo que a gente solta quando ouve uma piada machista, por exemplo, é tenebroso. Quantas vezes eu fui pra casa pensando, não acredito que eu só soltei o sorriso amarelo. Falou aquela coisa absurda na minha frente. E eu fui pra casa e eu fui remoendo, por que eu não falei nada? Então, esse falar nada, olha, veja como a gente pega pra gente, individualmente, uma responsabilidade, né? E aí me ensinaram um truque que é muito bom. Eu tô tentando colocar em prática. Quando alguém fizer alguma piada, falar alguma coisa muito absurda, que seja falar, nossa, por que tá falando isso? Peça pra explicar. Minha esposa falou a mesma coisa pra mim. Eu não entendi, me explica. Mexeu com a mulher na rua. Por que você fez isso? Não, porque ela é muito linda. Não, mas por quê? Você tinha, não sei, algum objetivo? Você esperava que ela passaria, voltaria, te daria o telefone? Porque a hora que você começa a perguntar, você sabe que a pergunta ela é uma forma muito mais efetiva de fazer a pessoa se repensar do que a afirmação. Porque a gente vive num meio em que todo mundo sabe de tudo, todo mundo é ótimo para apontar. Falar, viu, o que você está fazendo? Quando você pergunta, você inclusive dá a possibilidade da pessoa, por que será que eu estou fazendo isso mesmo? E aí começa uma onda de reflexão maior, né? O embate é importante em vários momentos, mas para que as coisas aconteçam, só o embate não vai ser suficiente. A gente precisa que seja contínuo. E ninguém fica continuamente no embate brigando. A gente tem que ir para dúvida, para confiança, para o voto de confiança, deixar a pessoa sedimentar aquela pergunta, aí volta com às vezes volta com uma outra pergunta. Sim. E tá tudo bem, a gente não precisa ter respostas para tudo, mas se a gente começar a refletir, por que eu tô fazendo isso? Será que eu tô fazendo isso fruto do que eu quero mesmo? Voltando à mesma questão, será que eu gosto mesmo de trabalhar só com homens? Ou eu tô falando isso reproduzindo algum discurso? E eu realmente sempre me dei mesmo muito bem com homens. Eu venho de uma família com bastante homens, eu sempre estudei com muitos homens, então eu tenho muitos amigos homens. E aí eu fui ampliando de homens para mulheres e conhecendo toda a variedade de ser humano. E a primeira vez que eu me vi num grupo coletivo feminista
aquilo foi maravilhoso pra mim, porque foi vários tapas na minha cara. Sentiu acolhida mesmo tomando esses tapas, Ah, eu olhei e falei, nossa, são outras energias de trabalho, né? É diferente, é outra forma de lidar. As reuniões são diferentes, os processos são diferentes, por N motivos, inclusive os sociais. A mulher é acostumada a fazer tudo porque disseram que a gente aguenta e consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente acaba reproduzindo isso sem perceber, inclusive. Então trabalhos em grupos feministas costumam andar mais, de maneira muito mais orgânica, porque ninguém se preocupa se você que está fazendo ou não. A gente sabe que tem que ser feito. A comida tem que estar pronta. O neném tem que ser cuidado, não importa quem está fazendo. Né? Então isso no contexto, a política tem que ser feita. O trabalho, o ato tem que ser feito, não importa quem está fazendo ou como está fazendo. As coisas vão andando. Né? Então são vários processos, assim. Esses dias eu resgatei o meu Twitter antigo. Nossa Senhora! Essa é uma... Cara, já aconteceu isso com vocês? Não, porque eu não usava o Twitter. Mas é só por causa disso. Agora, o meu Facebook... Você já foi olhar pra trás quem era você há alguns anos? É que, infelizmente, eu não tenho essa... eu vou ver como é que eu era. Mas parece há 5 anos atrás você falou tal coisa... E isso que o Orkut está desativado. Mas senão... também é assim, a gente tem que dar também aquela, né, passadinha de pano pra gente mesmo. 8, 10 anos atrás não era tão maduro quanto é hoje, né? Então por isso que dá essa vergonha. Dá vergonha, a palavra é essa, vergonha. Não dá pra ser nem vergonha alheia, porque você mesmo. No máximo você tem vergonha de quem você era. E quando eu achei, eu fiquei com muita vergonha. Eu falei, eu vou apagar isso daqui, porque se alguém encontra um negócio desse, eram frases absurdas. E aí eu apaguei, só que antes de apagar eu salvei, eu quis salvar. Falei, eu preciso olhar para essa Thalita que passou, porque realmente ela estava dentro de uma estrutura e olhando assim, putz, se ela mudou, é possível que muitas pessoas mudem também. Então quando a gente olha para trás, quem a gente foi, a gente é fruto de meios, né? Fruto de histórias. Faz parte se olhar e sentir vergonha, mas também é um orgulho saber que não você fica com vai aquela passando. sensação do tipo, sei lá, uma vez machista, sempre machista? Não fica. Não fica? Não, é porque assim, cancelaram... totalmente possível, é muito possível. Eu sei que cancelaram o Cauê Moura, mas teve uma leva por uns Twitter antigos. Felipe Neto. Virou uma moda, uma época, cancelar os outros por Twitter antigo, né? E daí você não... cancelando eles por uma coisa que eles falaram que eles não falam mais hoje, né? Não é uma coisa assim, você já rotula a pessoa só pelo passado? Ah, sim. Essa política de cancelamento da nossa sociedade, ela é absurda. Ela é absurda, né? Quantos segundos na vida você teve até hoje? Quantos minutos? Quantas palavras você já falou? E aí pegam um recorte de tudo isso que você fez e a partir de agora, a partir desse recorte, todo o restante foi desvalidado. Então não faz sentido nenhum, né? Seja lá quem for, o cancelamento em si, porque as pessoas são complexas e todo mundo tem seus lados positivos ou negativos. Existem aqueles que a gente só consegue ver negativo, existe. Não vou citar ninguém, mas existe. Mas nesse sentido, quando a gente fala de cancelamento de um ou de outro, a gente está de novo recortando, individualizando uma questão que é total. Mas é possível, toda desconstrução é possível. Nenhum homem é uma ilha, a gente consegue fazer todo o processo, a reflexão, o convite a repensar, porque a gente está em constante mudança e a sociedade está pedindo a mudança, né? Não tem mais como. Não tem hora que enche o saco, porque às vezes você vai pegar um cara e o cara vem com esse, continua com o mesmo papo de 10 anos atrás, às vezes até pior, não é? Sabe assim, não enche o saco, às vezes você fala, desencana, enche. Manda o cara merda, mas sabe assim? Enche, porque é só o negócio de Dilma, Lula, já, eu falo que é uns 8 anos, não, até menos, né? Tá uns 4 anos, não aguenta mais, meu. Não aguenta mais. É a mesma história, assim, é um ciclo, não é uma resposta, não é uma conversa que vai evoluindo, é uma conversa que está em ciclo. Mas eu entendo porque você falou, né, desse padrão de beleza, mas o padrão comportamental e mental também, né? Tipo, é muito mais fácil você entrar nesse padrãozão que está agora do que querer sair, né? É que você se encaixa, né? Mas você vai ter um grupinho daí. Mas você imagina o ativista, o cara tem que ter sabe assim, uma paciência, cara. O cara tem que, porque senão chega uma hora que você fala, desisto, se vira aí, cara. Eu
o pessoal que está à minha volta tá bom, minha bolha aqui tá bom. Porque senão não aguenta mais ficar debatendo com essa galera com o mesmo papinho, com o mesmo discurso, com a mesma... aquela coisa de sempre, cidadão de bem, o caralho é 4, né? Então, fica e são palavras repetidas, padrões, né? Palavras-chave, né? Chegou no WhatsApp, eu vou repetir. E aí você fica, cara, e aí, né? Como que faz? Você já pensou em desistir? Chutar o balde? Já pensei em desistir várias vezes, acho que faz parte, né? A gente só não desiste, né? Eu não desisto e quem persiste, porque a gente lembra qual é o motivo, né? A gente lembra por que é importante estar na luta. Então, esses são os motivos pelos quais não dá pra desistir. Mas quando a gente pensa, toda vez que a gente for levado para esse local, de puta, mas esse daqui é um turrão, não tem jeito que fala, tira dele, tira do individual, né? Lembra que é coletivo, a luta ela é coletiva, ela é macro, ela não é micro. Não foi feito para mudar a cabeça individualmente um a um. Às vezes, vamos supor, você tá lá conversando com aquele seu amigo que ele continua rebatendo tudo e o discurso é o mesmo, e é um discurso pronto, é esse discurso mastigado do WhatsApp, como você citou. E você continua e você fala, uma hora você fala, olha, eu não vou mais conversar desse assunto com você, porque infelizmente não aparenta ter uma abertura. Se você algum dia quiser conversar melhor, quiser ler alguma coisa, quiser ouvir, eu posso te indicar algum canal, mas eu não vou mais conversar. Se você encarar que a missão, né, o objetivo era aquele cara, você pode se considerar um derrotado e realmente você pode sair e falar, não é pra mim isso porque eu não consegui convencer. Mas lembra que não é pra ele, não é pra você, é muito maior, reverbera. Às vezes reverbera não agora, às vezes é no futuro, às vezes não pra ele, mas pra quem tava em volta ouvindo. Às vezes quando você defende a colega de trabalho, não acontece nada, fica tudo a mesma coisa, você fala, nossa, arrumei maior briga à toa e não aconteceu nada. Aconteceu, ela se sentiu respaldada e ela conseguiu entender que aquilo que na cabeça dela, será que eu tô ficando louca? Era realmente uma coisa absurda, porque alguém se levantou e falou. Sim. Então quando a gente olha de um ponto micro, realmente, porque se a gente for olhar do ponto micro, Ronaldo, a gente é um ser humano em quantos bilhões de pessoas, de uma existência, a gente tá falando de quantos bilhões existem hoje com a gente. Sim. Mas quantas pessoas existiram no mundo, quantas ainda vão existir? O tamanho do mundo é gigantesco, então se a gente ficar olhando por migalhinha mesmo, a gente desiste. O que eu faço não adianta nada, eu separar o meu lixo não adianta nada, eu fazer uma ação de bondade não adianta nada, porque se você olhar realmente não adianta. Sim. Mas não é coletivo. Então se a gente entender que para a gente viver, a gente precisa estar no coletivo e que esse modelo individualista, ele vai contra toda a estrutura humana. O ser humano não é um animal individual, é um animal coletivo, social. A gente nasce sem andar, sem falar, sem comer. A gente não pode nascer e ficar sozinho. A tartaruga nasce e fica sozinha. A gente não pode. Então, um modelo de estrutura político, social, econômico, individualista, ele não responde ao que nós, como ser humano, precisamos. Sim. Então, acho que, não sei se facilita pra você, mas pra mim, facilita. Quando eu penso, não adianta. E quando você olha do seu lado, do tipo, sua família... Acabou. Mas é bem isso, né? Eu sou um cara rancoroso demais, assim, e aquilo fica me martelando. Puta, cara, o cara é tão próximo, o cara falou, e o que eu vou fazer? Puta, quer saber? Desfazer a amizade. Pelo menos eu não. Eu me engano, me poupando de olhar as coisas que ele fala, que ele pensa. Eu não consigo, cara. A pessoa... ou eu vou bater de frente, chegar e falar, vamos trocar essa ideia, vamos jogar real mesmo, ver o que está acontecendo. Só que você vai me ouvir, porque normalmente eles não deixam falar, a estratégia é essa, né? Ou, quer saber, vou fingir que eu não sei quem você é. Porque na hora que a gente se encontrar, a gente vai só conversar coisas aleatórias, né? Que não seja direcionado a isso. Mas aí, puta, eu tô me enganando. Mas é um jeito de eu me defender, né? Sim. E acho que pior ainda é o grande lance, o ativista por estar na moda, não é? É o famoso esquerdomacho, né? Que você admira a pessoa, o cara vai,
fala e fala bonito, manja das coisas, na atitude o cara peca. Você fala, olha o que você fez, cara, olha o que você falou, cara, olha o que você... Poxa, eu acho que isso talvez seja uma decepção muito mais que desestrutura toda a luta, parece. Parece que o alicerce, ele vibra ali, parece que vai desmoronar tudo que você está construindo, né? Porque o cara está do teu lado, cara. Sim. Tudo bem que ele é passivo de erro. E ele pode ser que seja mais fácil de você chegar e falar, viu, vamos mudar? Mas, nossa, como é uma facada apunhalada pelas costas. Às vezes não é mais fácil de mudar, porque às vezes ele tá tão certo das certezas dele que uma pessoa que tá na total ignorância você consegue trazer alguma reflexão muito mais profunda do que alguém que já tá consolidado. Pode ser. Então Pode ser. É horrível, mas faz parte. A gente vive, ainda voltando, esse esquerdomacho. Embora dê vontade de xingar e fazer com aquela pessoa infeliz do seu lado, não é só aquela pessoa e não vem dela, vem do todo. Sim. Então desistir da militância é o que a estrutura quer, que a gente realmente pare nessas dificuldades e vá. Mas para que a gente consiga, né, como mulheres, como populações minorizadas, e aí eu entro LGBT, que ia mais, população negra, indígena e todos os outros que são minorizados, pessoas com deficiência, são pessoas, a gente tirou, né, não são minorias, porque em número somos maioria, somos minorizadas, porque o sistema torna a gente pouco ativo e pouco escutado. Mas aumento da participação dessas populações minorizadas em todos os espaços, sejam espaços populares, de organização social, ou em espaços institucionais, como a política parlamentar mesmo, aumenta o coro, a voz, e aí a gente consegue ir batendo naquela estrutura mais rígida, cada vez mais efetivamente. Então imagina para a primeira mulher que foi vereadora na Câmara, no Brasil, em São Paulo, em Botucatu, quão difícil era, mas um pouco menos difícil é hoje. Então, a partir de quando a gente incentiva, e quando a gente fala incentiva, não é só falar, viu, você já pensou em ser candidata? Porque você não vai ser vereadora. Não. Incentivar a participação de mulheres na política é você lembrar que ela é mulher, que às vezes ela é mãe, que ela é filha, que ela cuida, que existem dificuldades inerentes a essa mulher entrar num espaço que é consolidado para o masculino. Sim. Né? A gente viu isso na campanha. Um homem fazendo campanha... gente, é exaustível, é um negócio muito louco, porque você tem que cumprir a agenda, isso que era pra vereador, imagina pra outros caras, você tem que cumprir a agenda, e agenda pra caramba, e tem que falar com todo mundo, e outra, você tem que estar de bom humor, né? Ah, lógico, sorrindo sempre, Sorrindo mesmo de máscara. sempre, mesmo de máscara, e disposto a fazer reunião, e a ouvir, às vezes a pessoa vai falar uma coisa que tá muito fora do que é o papel do vereador, mas ela não sabe, você não tem que responder porque você não sabe o que você tá falando. Isso é bem complicado, porque o pessoal não faz ideia que o vereador faz. Não faz o que... A política, ela ser alienada é importante para manter a estrutura de quem sempre esteve no poder. Porque a gente fala de oligarquias, tem famílias que estão governando o Brasil... Há gerações, há Mas é que muitas acho que assim, gerações. a política antes não estava na moda, né? Aí agora a política... Antes era Palmeiras e Corinthians, né? Agora não, agora de um jeito meio errado, mas assim, esquerda e direita, você começa a jogar política na conversa do brasileiro. A gente está numa crise muito grande, né? Acaba sendo mesmo. Mas é interessante você saber como funciona. É muito bom estar na moda, eu acho que é interessante, cara, porque, cara, quanta coisa estava acontecendo e aí? Ninguém sabia, ninguém fazia ideia, eu acho que eu mais odiava aquela pessoa, mas eu não descia, ele intragava aquela pessoa, eu não ligo pra política. Cara, mas você, não, eu não ligo. Nossa, esse era o pior, porque ele ia votar. Então, pelo menos o cara tendo a convicção, lógico, do lado errado, mas ele tendo a convicção de que ele viu, ó, esse candidato, ele vai de acordo com o meu jeito de pensar. Mas pelo menos ele foi, ele viu, ele tentou, ele está indo naquilo que ele acha que está certo, apesar de estar errado, né? Ou o outro lado, né? Um outro lado que tipo, o cara
beleza, puta, gostei desse porque ele fala sobre coisas que me interessam, sobre coisas que me acolhem, sobre Mas uma cai possível mais ou menos melhora. no que ela falou, né? Porque daí vamos supor, né? Jogando uns exemplos ali, assim. Antigamente, né? Puta, gostei do Boulos, né? Mas, se ele tem 1% de chance de ganhar, né? Daí cai aquela coisa de tipo, só uma pessoa, você acha que não vai fazer nada. Né? Então você acaba desistindo até de tentar, porque o cara que você quer está muito distante da vitória. Mas olha que doido, é porque a gente tem uma visão de política muito mais próxima do Big Brother do que da política. Sem críticas ao programa, porque às vezes a gente precisa mesmo esvaziar a cabeça, existem várias formas, eu fico nos vídeos absurdos e bestas do Instagram, mas cada um fica no seu. Mas por quê? Porque você pensa que a estratégia é votar em quem vai ganhar e não fazer valer o seu voto de maneira mais consciente. Sim. Então, poxa, é isso que você acredita? Então consiga mais uma pessoa então que vote com você, amplie o debate com mais 10, traga mais 20 pessoas para repensar e chegar em alguma conclusão. Então, realmente, a gente, eu acho que o fato da política estar tão em alta é porque a gente está mesmo numa crise política, né? Entre as crises que a gente vivencia hoje, a crise política ela é bem exacerbada, o que faz com que as pessoas falem mais e que falem muito mais mesmo, e que a gente traga isso para debate sim, porque política, religião e futebol a gente discute sim, porque o debater não é brigar. Debater é a gente falar em argumentos, você fala o seu, eu falo o meu, não necessariamente ninguém precisa mudar, mas muitas vezes ouvir seu ponto de vista faz eu repensar o meu, e às vezes eu nem me retiro do meu local que eu costumo estar, mas eu consigo entender e aproximar, porque a gente não existe essa questão pragmática de certo e errado, é ilusório, é ilusório, a gente nunca vai conseguir uma régua, a gente não vai fazer isso, a gente precisa ampliar, a gente precisa que mais pessoas participem, se sintam convidados a assistir uma reunião da Câmara, se sinta convidado a ter um debate sobre proposta, queira falar sobre incongruências, não tem problema você trazer as incertezas, as incoerências, por exemplo, do meu partido, do ativismo que eu faço, você pode apontar. Isso, claro, quando vem de fora, vem carregado de uma série de questões de quem não está vivendo. Mas e aí o debate? Será que eu prefiro ficar silenciosa, né, mas dona da minha certeza na minha bolha? Ou eu prefiro ser provocada? Eu prefiro ser provocada. Eu acredito que nas provocações e nos questionamentos a gente amplia os horizontes. E isso às vezes te dá mais embasamento ainda. Você fala, não quer saber de uma coisa? Eu tô no caminho que eu deveria estar mesmo. Pensando por isso. Mas é importante ouvir, né? E ampliar. Inclusive, abrir esse espaço, porque a hora que você falou que a gente não tem tema, vamos conversar, falou, poxa, legal, tenho N assuntos, o que será que vai querer falar, né? A gente pode falar sobre muita coisa, mas eu não imaginava que a gente poderia entrar na questão da política, porque eu sei que é uma resistência, as pessoas às vezes não querem falar, não querem ouvir, né? E eu respeito isso, sabe por quê? Porque a pessoa, se você não quiser ouvir nada sobre o feminismo, eu posso vir aqui espalhar um cartaz, eu posso gritar pra você. Individualmente você não vai me ouvir porque você não tá aberto. Eu não tô focando as ações coletivas em uma pessoa. A gente faz um coletivo porque a gente sabe que pessoas vão se sentir amparadas e vão chegar e pessoas vão repensar. Mas individualmente, se você não abrir o espaço, né, você pode assinar o militante que não descansa. Olha, eu descanso. Se você não abrir espaço, fala como que você conversa com o Bolsonaro. Olha, se eles quiserem falar sobre café, eu vou falar sobre café. Se quiser falar sobre orquídea, eu vou falar sobre orquídea. Se me perguntar a respeito de invasão de terra, eu vou falar aquilo que eu posso falar. Aquilo que está na minha, eu posso indicar. Se perguntar, se a gente abrir espaço, mas é debate, não é briga, né? A gente tem que sair do personalista, achar que todo mundo que discorda da minha ideia discorda de mim. Às vezes discorda. Às vezes não vai com a minha cara, mas tudo bem. Mas aí é questões individuais mesmo, né? Pessoais e isso ponto, né? Não de ideias, né?
Cara, que legal, nossa, que papo. Papo pra horas, né? Pra horas mesmo. Que nem você, e a gente vai querer que você volte um dia pra gente ir pra um outro assunto também, né? Que legal. Que, nossa, foi um tapa de pelica na nossa cara. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Foi muito rico as suas palavras. Eu tinha uma impressão. Eu converso com bastante. Eu sou um apaixonado por política, assim. E eu converso com pessoas. Esse vai ser cortado, essa parte. E eu converso com. Que são os nossos fãs, né? Então, quando a gente fala de assuntos polêmicos, eles vão fazer motociata, como fala? Um parênteses, você vai cortar provavelmente, não sei, mas quando eu ouço isso, eu falo, olha lá, os gays são muito escandalosos. Eu não gosto de gay porque gay é escandaloso. Eu não só vou cortar, como vai ser a chamada inicial da nossa. Então, eu acho assim, eu via, né, as pautas de esquerda, elas me atraem porque elas são questões sociais. Só que tem outras questões que a direita também se apropriou ou debate mais, né, usa como pauta política, que também é interessante de você saber, de você entender e às vezes desbravar em cima daquilo. E não é em cima do muro, e não é o famoso centrão, é você ter noção do que é bom, do que é útil e do que é eficaz, também não ficar enfeitando demais, né? E sempre me atraiu mais esse lado. Por outro lado, eu me sentia excluído do lado da esquerda, por ela ter uma linguagem mais da academia, né? As linguagens difíceis, aquela coisa, você não faz parte aqui do nosso centro de pesquisas, então você não pode. E vivendo isso, né? Tendo essa experiência, né? com esses tipos de conversa. Então eu ficava, puxa, tudo bem, eu gosto, admiro, apoio, eu entendo, mas não tenho com quem conversar. E você trazendo essas palavras de uma maneira mais fácil de entender, sendo que eu consegui entender, com certeza outras pessoas, sei lá, até mais humildes, até bem mais, sem tanto acesso a essas conversas, essas informações, conseguem entender também. E foi exatamente a crítica que o Mano Brown fez na última eleição para presidente, lá no ninho da serpente. Falou na cara deles, vocês precisam falar a língua do pobre. Ele falou isso, vocês precisam falar a língua do que o favela... Põe no link da descrição do vídeo, é legal essa parte mesmo. Vocês precisam falar... Manda o link. Antes, né? Vocês precisam falar a língua que o pobre escuta, vocês não falam mais isso. Por isso que eles não estão indo para o outro lado. Porque o outro lado aprendeu a falar simples. Claro. Aprendeu a falar simples, né? E aí o povo ouve melhor. Então vocês esqueceram como é, né? Então eu sentia, quando ele falou aquilo, eu senti aquilo. Eu falei, verdade, cara, é verdade mesmo, né? Então me fez pensar muito. E ouvindo as suas palavras, puxa, fiquei muito acolhido. Que legal, obrigado. Bom, obrigada. Até chegando no final do nosso bate-papo, né? Eita, tem essa parte. Passou, Esqueci dela. Passou muito rápido. E eu queria, normalmente eu deixo livre pro convidado falar suas palavras, né? Deixar sua mensagem. Mas eu não vou deixar livre, eu vou colocar um tema. Boa, já me ajuda. Eu quero que você fale para dois marmanjos, né? Como eles devem agir, né? Diante do feminismo. Porque assim, o Nino deixou bem exposto. Às vezes a gente acha que está ajudando e atrapalha, por realmente não saber como lidar, né? Então eu quero que você fale para nós, assim, como agir, o que é, assim, o feminismo, porque eu posso explicar para você e é totalmente contrário daquilo que vem da minha cabeça, né? Então peço
peço por favor, então, para você falar explicar para 2 homens o que é e como agir, né? Como ajudar. Como ajudar, com certeza. Né? Olha, a gente poderia passar uma lista de autoras, né? Uma lista de influencers. Existe material muito amplo de diversos tipos de linguagem. E tudo isso está muito acessível hoje em dia na internet. É muito importante porque põe a gente próximo de conceitos, faz a gente entender aquelas nuances que, putz, é isso ou não é? Coloca a gente, inclusive, dentro de conflitos que existem dentro dos movimentos feministas, porque ele não é um movimento único, né? Toda essa parte teórica é importante, mas eu acho que no dia a dia, sabe, Ronaldo, Nino e todo mundo, o que é a gente se reconhecer e ouvir e dar voz? Se reconhecer é você se olhar na estrutura e falar por que eu tô fazendo dessa forma. Se alguém tá apontando que é machismo, porque é engraçado, a gente fala assim, se eu estiver sendo machista, você me avisa. E você avisa ele fala, eu não tô sendo machista. Então se reconhecer e ouvir, né? Então se reconhecer e ouvir tá muito interligado. Ouvir realmente as demandas. Se tá falando isso, alguma coisa tem no fundo. Não é, e não ser machista por cima e dizer, é mimimi, é TPM. Não, eu vou ouvir. E dar a voz. Dar a voz, por exemplo, é isso que vocês estão fazendo agora. Isso é um fato de dar a voz. Reconhecer no nosso dia a dia as nossas incoerências é uma forma de dar a voz. E sempre, eu acho que o mais importante, o que nós mulheres sentimos perante as lutas, quando a gente se posiciona, quando a gente fala, quando a gente levanta, é o silêncio masculino. Faz assim, pode soltar uma agulha no chão que cai. Então, perante situações de injustiça, a sua voz tem mais força do que a minha. Porque se eu falar isso daqui isso é machista, você está sendo machista, você vai debater tudo, mas se ele falar pra você, você vai ouvir mais ele. Porque na própria estrutura que a gente vive hoje, ainda é mais considerado, um homem reconhece mais a fala de um homem do que de uma mulher. Então, eu acho que de tudo, o medo de errar, né? Você fala assim, mas eu vou ficar quieto porque eu vou errar. Calado você já tá. Então, isso é fato. Calado diante de uma situação de machismo, você já tá errado. Porque você viu e ficou quieto. Então, levantar com perguntas, talvez te coloque numa situação em que você se sinta mais confortável em não tropeçar, né? Tá numa situação, mas todas as mulheres estão confortáveis com essa última fala que ele falou? Porque eu não me senti confortável, será que sou só eu? Esse tipo de ação dá muito mais respaldo para que a gente possa continuar seguindo e sabendo que existem outras pessoas que estão junto conosco. Porque o feminismo, ele não vem com uma disputa de local. Isso é um fruto do patriarcado, que considera que para um ser grande, outro tem que ser pequeno. O feminismo é pela igualdade social, inclusive, porque a igualdade de gênero, é a igualdade de direitos, igualdade de raça, todas as igualdades perpassam, atravessam o feminismo, porque o feminismo ele precisa dessa discussão para ampliar, né? Por meio de uma igualdade, uma sociedade mais igualitária, ela é benéfica para todo mundo, inclusive para os machistas, e inclusive para os homens, exatamente. A gente vive uma disputa que é muito prejudicial para nós como sociedade, como comunidade. Então é isso, não se calem. Legal, puxa, muito enriquecedor essas palavras. Tudo que você falou até agora, a gente com certeza vai fazer a gente pensar demais, né? Demais mesmo, assim, em situações, em fatos, em momentos que se precisa agir, né? E muito obrigado mesmo por ter aceito o convite, Thalita. Obrigado. Obrigada. Pessoal, se inscreva no canal, então ative o sininho, curta, comenta, compartilha e vamos passar essa ideia para frente. Valeu, gente! Tchau, tchau.